exercício aí do mestrado Prof. Mate referente à disciplina de 1MA21. A questão é o seguinte: dois meninos jogam o seguinte jogo. O primeiro escolhe dois números inteiros diferentes de zero e o segundo monta uma equação do segundo grau usando como coeficiente os dois números escolhidos pelo primeiro jogador em 1998, na ordem que quiser. Ou seja, se o primeiro jogador escolhe A e B, o segundo jogador pode montar a equação 1998x² mais ax mais b igual a zero, ou pode montar a seguinte equação: ax² mais 1998x mais b igual a zero, etc. O primeiro jogador é considerado vencedor se a equação tiver duas raízes racionais diferentes. Mostre que o primeiro jogador pode ganhar sempre. Então o primeiro jogador vai escolher dois números que vão ser coeficientes de uma equação do segundo grau junto com 1998. Só que o segundo jogador pode colocar esses coeficientes na ordem que quiser. O primeiro jogador vai ganhar se tiver duas raízes racionais diferentes. Tá? Então eu vou colocar aí a ideia, não vou escrever direitinho, não, só botar a ideia. Primeiro a gente vai mostrar quando vai dar duas raízes racionais. Depois eu vou mostrar quando vai dar duas raízes racionais diferentes, tá? É o seguinte, a ideia de duas raízes racionais é o seguinte: se uma raiz for racional, a outra obrigatoriamente vai ser racional também. Então considere um polinômio do segundo grau, polinômio ax² mais bx mais c. Eu vou fixar, ou seja, eu quero que o 1 seja raiz desse polinômio, né? Então o p de 1 tem que ser igual a zero. Se 1 é raiz desse polinômio, p de 1 tem que ser igual a zero. Isso daqui vai implicar que a vezes 1² mais b vezes 1 mais c tem que ser igual a zero. Isso aqui implica que a mais b mais c tem que ser igual a zero. Ou seja, se a soma dos coeficientes desse polinômio for nula, então o 1 vai ser raiz desse polinômio. Ou seja, numa equação do segundo grau, se a soma dos coeficientes for igual a zero, a gente sabe que uma das raízes é o 1. E se a raiz for 1, a outra, como 1 é racional, a outra vai ser racional também. Tá? Mas só que no problema diz o seguinte, que um dos coeficientes é 1998. E os outros dois são os números que o primeiro jogador deve escolher. Então a gente vai ter o seguinte: um dos coeficientes é 1998, mas eu vou chamar de m o primeiro número que o primeiro jogador vai escolher e n o segundo número que ele vai escolher. Então eu tenho aqui os três coeficientes, a soma deles para que o 1 seja solução, seja raiz da equação do segundo grau. A soma desses coeficientes tem que ser igual a zero. Isso implica que o quê? Que m mais n tem que ser igual a menos 1998. Ou seja, para que dê duas raízes racionais, né, sendo uma dessas raízes, o primeiro jogador pode escolher dois números cuja soma dê menos 1998. Ele escolhendo dois números que a soma dê isso, ele já garante que o 1 vai ser solução da equação do segundo grau. Consequentemente, a outra vai ser racional também. Bem, agora nós temos que ver agora quando elas vão ser diferentes. Então, uma equação do segundo grau com 1 sendo raiz é desse tipo aqui, né? É x menos 1² igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, onde temos raiz dupla, 1 e 1. Né? Se multiplicarmos por 1998 o lado dessa equação, nós vamos ter o seguinte: vai implicar que 1998x² menos 3996x mais 1998 aqui. 98, falta um 8 ali, né? Igual a zero. Vamos ter essa equação. Nessa equação nós temos x' igual a 1
e x duas linhas igual a 1 também. Né? 1 é a raiz dupla dessa equação. Isso aqui não pode ocorrer. Então, não pode ocorrer. Isso não pode ocorrer quando o quê? Quando, na verdade, o m for igual a menos 2m. Vice-versa, né? Então, isso daqui não pode ocorrer. Se isso daqui ocorrer, né, justamente isso ocorrer, então as raízes vão ser duplas. Ou também, se tivermos isso daqui, ó. Se multiplicarmos agora a equação por menos 1999. Se multiplicarmos essa equação por menos 1999, nós vamos ter o seguinte. Menos 1999x ao quadrado mais 1998x menos 1999 igual a zero. Essa equação aqui também vai ter x' igual a 1 e x duas linhas igual a 1. Né? Ou seja, m tem que ser diferente. Isso aqui acontece quando m é igual a m. Quando eles forem iguais, então ele pode montar um jeito que dê raízes iguais, tá? Então, a solução vai ser o quê? Nesse caso, vai ser que m mais m tem que dar uma soma de menos 1998, mais m tem que ser diferente de 2m, e n tem que ser diferente de m. Então, estabelecendo isso, nós temos aí que o primeiro jogador sempre vai ganhar se ele obedecer essa solução aí.